Estamos de volta com Visão CNN e a gente volta a falar sobre a tensão entre Rússia e Ucrânia. Vamos conversar agora com a professora de Relações Internacionais da Unicuritiba e mestre em Ciência Política, Natalie Hoff. Professora, muito boa tarde. A gente viu que o ministro da Economia da Rússia anunciou medidas para poder fazer frente às eventuais sanções ao país que foram anunciadas por vários países. Como é que a senhora avalia isso? Será que a Rússia é capaz de contornar esse prejuízo que advém de sanções econômicas? Boa tarde. Acho que esse é um tema bastante relevante para a gente entender o desenvolvimento dessa crise, né? Essa crise que se intensificou, né? Ela já vem se desenhando desde 2014 e se intensificou em dezembro do ano passado e no início desse ano. E para a gente entender os possíveis cenários para uma resolução dessa crise, certamente a maneira como as potências ocidentais, que estão, né, de alguma maneira mais diretamente relacionadas a esse conflito, a maneira como elas vão trabalhar a partir de sanções e a capacidade da economia russa, né, de resistir a essas sanções, pode indicar um pouco como vai se dar o encaminhamento dessa crise. Nesse momento, o que o Putin tem é a construção de uma economia que, por conta já da existência de sanções pregressas, ela acaba sendo mais resistente às sanções. Para além disso, eu acho que o Putin conta bastante com o fato de que a aplicação de sanções econômicas na Rússia ela é um pouco mais complicada do que quando a gente pensa na aplicação de sanções econômicas no Iraque ou na Venezuela, por exemplo. Até pela própria extensão, poderio, né, tamanho da nação russa, né, e a Rússia também tem acesso a muita matéria-prima, a muitos recursos que outros países, como a senhora citou, não teriam, né? Exatamente, isso é bem importante de se colocar. A gente está falando de uma economia que tem uma participação relativa na economia global e a gente também está falando de um país que detém ali uma capacidade de abastecimento de gás natural e petróleo bastante elevada. E por ter essa capacidade, qualquer tipo de sanção que afete muito o setor energético pode acabar refletindo negativamente nas economias dos países que estão aplicando essas sanções. Até o Olaf Scholz, né, ele acabou, né, acho que foi hoje ou ontem, que ele retirou ali então a autorização para a continuidade da abertura do gasoduto que vinha sendo implementado, que foi construído pela Gazprom. A gente viu ali também, desculpe, professor, os Estados Unidos falando que poderiam trazer sanções ainda piores do que apenas sanções econômicas e dizem que essas rodadas de agora seriam apenas um início, né, das sanções. Agora, nós sabemos que os Estados Unidos vêm de uma experiência traumática ali, principalmente recentíssima no Afeganistão e em outras intervenções militares. Portanto, Vladimir Putin joga com essa possibilidade, né, de os Estados Unidos não terem apoio interno. Até eu vou repetir essa pergunta porque isso é bastante importante, né? Para quem está esperando que haja um confronto militar direto, o próprio presidente Joe Biden disse que o uso de forças militares entre Estados Unidos e Rússia, segundo ele, é uma guerra mundial nuclear. Exatamente. Eu acredito que o Putin ele dá início, né, a essa crise. Ele, digamos, fabrica esse momento de crise, tentando pressionar não só as potências ocidentais, mas a própria Ucrânia para obter resultados, justamente por entender que esse é um momento que facilita esse tipo de atuação, né, já que a gente tem os Estados Unidos bastante enfraquecido pós-Afeganistão e pós-Trump, né, então essa liderança mundial norte-americana ela foi retirada um pouco de cena pelo Donald Trump e o Biden vem tentando recolocar os Estados Unidos nessa posição um pouco mais, de maneira mais destacada. E a gente ainda tem ali essa instabilidade europeia pós-Brexit. Né? Então a gente tem a transição da Angela Merkel para o Olaf, que era uma importante liderança. Então a gente não tem, digamos, essa figura que tinha sempre uma presença importante em momentos de crise. Eleições na França e o Brexit gerando instabilidade. Então, eu acho que ele procura jogar com essa possível divisão ou com alguma dificuldade que esses países possam ter para se organizar. E ele também joga, nesse sentido, com o fato de que qualquer sanção que vai ser aplicada na Rússia,
E qualquer sanção mais dura, principalmente que envolve o setor energético, precisa ser muito bem estudado, porque tem ali chances de impactar os preços de muitos produtos, para além do preço do petróleo, do preço do gás, mas o preço de muitos produtos, porque é uma matéria-prima fundamental para esses países envolvidos e também de uma maneira geral. Então, acho que ele joga com essa importância energética e geopolítica à Rússia e também com essa instabilidade na liderança, esse momento de incerteza da própria política internacional como um todo. Então, acho que isso é bem relevante esse contexto. Professora, há também eu acabei de fazer essa pergunta, inclusive, para o Lorival Santana, há uma especulação de especialistas internacionais que dizem que é impossível ao mundo ocidental, a OTAN, a União Europeia, Estados Unidos, atenderem a quaisquer das reivindicações da Rússia, porque isso significaria reconhecer que a Rússia tem direitos sobre os países que a circundam. Mas a Ucrânia teria alguma saída, por exemplo, como se decretar neutra, como é, por exemplo, a Finlândia em termos militares, e assim não deixar mais margem a que a Rússia a considere ali uma porta de entrada militar para o Ocidente? A senhora acha que haveria alguma saída ainda possível para atender alguma das reivindicações da Rússia? Olha, eu acredito que a gente tem muitos cenários possíveis na mesa, e um deles é que, de alguma maneira, se chegue a algum tipo de acordo político entre os principais países envolvidos. Com certeza, o Putin não vai alcançar algum tipo de compromisso formal da OTAN com uma proibição de adesão futura da Ucrânia ou de qualquer outra ex-república soviética na instituição. Mas talvez ele esteja justamente fazendo essa sinalização de força no cenário internacional e principalmente ali no contexto de segurança europeu, como uma forma de pressionar o governo ucraniano a aderir a uma posição um pouco mais neutra e também pressionar as potências ocidentais para que elas, digamos, mudem um pouco a maneira com a qual elas vêm se relacionando com a Ucrânia. Principalmente, a gente tem aqui os Estados Unidos, que aumentou ali desde 2014 as trocas militares com a Ucrânia, e desde o governo Trump também passou a exportar armas letais ali para o território ucraniano, algo que não era feito pelo governo Obama. Então, certamente, ele está tentando criar esse momento de alta tensão e de crise. Então, você faz uma sinalização de força e cria um momento de incerteza e de apreensão ali no jogo político internacional e tenta utilizar isso de alguma maneira para obter algum tipo de ganho dentro desse contexto onde a Rússia tem esse interesse de frear o avanço da OTAN para o leste, que está ali no centro dessa crise, que é esse avanço da OTAN para essas ex-repúblicas soviéticas e cercando o território russo, que é algo que eles evitam de permitir que aconteça. A Ucrânia acaba ficando ali como esse estado que fica entre a Rússia e a Europa Ocidental. Então, esse é um dos caminhos possíveis. E talvez eu tendo a imaginar que é um dos objetivos por trás dessa crise. Mas claro que na política internacional a gente muitas vezes não consegue prever completamente o comportamento dos atores, porque a gente está falando de um ambiente de alta incerteza e de um ambiente onde a imprevisibilidade dos acontecimentos é bastante elevada. Então, o que a gente pode ter são esses cenários, e eu vejo esse como um dos cenários possíveis que poderia evitar uma guerra direta, uma guerra mais alargada, mas principalmente estabelecer um tipo de paz armada, talvez ali no contexto europeu, onde a Ucrânia partiria para uma posição um pouco mais neutra, por mais que nesse momento isso pareça um pouco distante, a depender do desenrolar da situação, eu vejo como uma possibilidade. É isso que nós vamos continuar acompanhando. Muito obrigada. Eu conversei com a Nathalie Hofer, professora de Relações Internacionais da Unicuritiba e mestre em Ciência Política. Muito obrigada por sua contribuição aqui no Visão CNN. Boa tarde. Obrigada.